O deputado Edmir Chedid, segundo o secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhado de prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas da região Bragantina, Circuito das Águas e outras localidades do estado, reuniu-se com o secretário estadual da Educação, professor Hermann Hurwald. O Canal Direto acompanhou. Professor Hermann Hurwald recebe hoje o deputado estadual Edmir Chedid e representantes de pelo menos 8 municípios da região Bragantina. Bom, nem preciso perguntar se as reivindicações foram muitas, né? As normais de sempre, que objetivam garantir a presença da criança na escola, objetivam garantir o atendimento à construção de creches, reformas de escola, que na realidade me agrada muito porque mostra que os municípios estão comprometidos com a questão da educação. Todos os prefeitos vieram com demandas muito justas. É claro que é um ano complexo, é um ano de queda de arrecadação, a Secretaria tem que se adequar, mas as questões que foram colocadas aqui são questões prioritárias para a Secretaria. E como é que está a situação da Secretaria em relação a este ano atípico que estamos vivendo? Na realidade, houve uma queda de arrecadação. O governo do estado, através do governador Geraldo Alckmin, no começo do ano, ele reuniu os secretários, explicou a questão da diminuição da atividade econômica e, consequentemente, da necessidade da Secretaria se adequarem a esse novo modelo, tendo como pressuposto básico que ações fundamentais, no caso da educação, devam ter continuidade, é prioridade, e de que aqueles programas que ainda não se iniciaram, que se espere que o comportamento da arrecadação para poder viabilizar o início do programa, para garantir que não haja interrupção. É fundamental que você inicie um programa e que ele tenha continuidade e que possa ter a garantia do recurso para poder ter esta continuidade. E a Secretaria se adequou com relação às questões que são fundamentais, a sua manutenção, e outras questões que possam ser postergadas sem prejuízo pedagógico para as crianças. Em relação a convênios que já foram assinados e outros que precisam ser assinados, a Secretaria não parou, como obras em escolas estaduais que estão por acontecer ou em andamento, né? Não, em hipótese alguma. Todos os convênios assinados têm continuidade. Os convênios que ainda deverão ser assinados é a minha fala inicial, no sentido da espera da questão da arrecadação. Reformas e obras novas fazem parte da prioridade da Secretaria. Exemplo do programa de acessibilidade, reformas de escolas, cobertura de quadras. Há um programa de construção de escolas, já com 167 escolas. A FDE viabiliza o projeto e a Secretaria aporta o recurso e a FDE faz o processo licitatório. Então, as questões que já estavam planejadas, elas têm continuidade. O que a Secretaria não está fazendo é iniciando programas novos que já não haviam sido sinalizados, justamente pela questão do recurso orçamentário e do financeiro, ou seja, aguardar o comportamento da economia neste ano. As primeiras sinalizações mostram um ano em que nós teremos queda de arrecadação e, por seguinte, essa cautela inicial ela é muito boa. Projetos específicos para este ano de 2015 que o senhor gostaria de destacar? É a prioridade do Estado, que é uma das prioridades, mas para mim ela é muito importante, que é a escola de ensino integral, que eu chamo de escola de educação integral. Nós abrimos a possibilidade das diretorias se manifestarem com relação a quais escolas teriam a possibilidade de estarem no programa. Claro que há necessidade de uma infraestrutura física. Bom, as diretorias encaminharam, agora passa-se para uma segunda fase, que é a consulta. Como é um processo por adesão, é a manifestação dos professores, dos pais, dos alunos, para verificar se há interesse daquelas escolas de se adequarem a um modelo, que é um modelo diferenciado, com a presença do professor na escola, com a questão do projeto de vida do jovem. Os resultados que nós temos das avaliações são espetaculares, é uma melhoria assim, significativa, não só no aprendizado, mas no comportamento da criança e do jovem. Ele começa a ter a ideia do seu potencial, ele constrói um projeto de vida e a escola o ajuda a buscar aquele projeto de vida que ele constrói. Então essa é uma ação que eu considero absolutamente fundamental. A segunda é um grande programa de recuperação e reforço, Aventuras Currículo Mais, usando tecnologia, que objetiva viabilizar com a tecnologia que as crianças tenham essa recuperação, esse reforço, baseado nas identificações que se faz das avaliações em processo. Então, são assuntos importantes que estão tendo continuidade normal.
Conversar com o prefeito Antônio Luigi Ítalo Franchi, de Serra Negra, reunião aqui com o deputado de Mexeriquinha, o secretário Herman Hurwald, e as reivindicações de Serra Negra. As reivindicações de Serra Negra são naturalmente relacionadas às nossas escolas, né? Nós temos uma creche em construção, estamos com a documentação toda em ordem para poder receber uma segunda creche, e essa segunda creche eu quero acreditar que ela ainda saia daqui a alguns meses. E também aproveitamos para lembrar a Secretaria de uma escola estadual que nós pretendemos construir em Serra Negra. Essa escola está também com a documentação toda em dia, o terreno já foi aceito e, sendo assim, nós esperamos que no próximo ano, naturalmente, nós tenhamos, além de mais uma creche, o início da construção dessa escola estadual, que vai beneficiar muita gente de um bairro lá que chama-se Bairro das Posses, que tem que atravessar, né, a ligação entre Serra Negra e Amparo, que é uma estrada de muito movimento e que corre um risco muito grande. Naturalmente, essa escola ela vai ser construída na margem, do lado da margem direita da estrada, e os alunos desse bairro, que é um bairro grande, não terão mais a necessidade de atravessar essa SP para irem à escola. Prefeito, quais foram as reivindicações do município de Atibaia? Novamente, né, a gente trouxe aquele assunto das 4 creches que foram assinadas. Uma foi o convênio já tinha sido assinado em maio do ano passado, outras 3, um termo de compromisso da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo de contemplar o município com mais 3 unidades de creche escola. E a gente estava num impasse aí de ter que superar as questões técnicas que o próprio FDE não conseguiu ao longo do tempo aí, em tempo hábil, superar, e foi nos apresentando essas dificuldades. A gente foi se colocando à disposição de poder assumir alguns compromissos, como a questão do levantamento topográfico, o custo da sondagem do terreno que precisava ser feito. Isso era a responsabilidade do FDE, acabou não fazendo, a gente assumiu de fazer, e a gente teve a oportunidade aqui de sair com a garantia do secretário de que das 4, aquela que está com o convênio assinado, que foi assinado no ano passado, que vai contemplar o bairro de Jardim Alvinópolis e Atibaia, essa o governo do estado vai pagar. As outras 3 vai passar por um processo aí de tentar, junto ao governador, recurso para poder contemplar o município, mas a gente já vai superando a questão técnica. A gente já tinha encaminhado parte desse pleito no FDE, na reunião que o deputado Edmir nos ajudou a realizar alguns meses atrás, e o dia de hoje aqui era para que a gente pudesse ter do secretário a garantia da parte financeira do recurso que vai contemplar o município aí com pelo menos uma unidade do creche escola. Ela deve ser construída no ano que vem já. Eu acredito que pelo posicionamento do secretário até o meio do ano a gente possa superar essa questão financeira, dificuldade financeira. São apenas 14 municípios que já têm o convênio assinado, só precisa da autorização para poder licitar. A gente fez todos os ajustes técnicos que o FDE não conseguiu fazer, o município assumiu, né, fez. Levantamento topográfico, sondagem do terreno, as dificuldades de projeto executivo que precisavam superar, a gente está superando, né? E a gente acredita que até o meio do ano o governo possa liberar para que a gente faça a licitação, e o ano que vem a gente já virá o ano aí com a obra em execução, né? Então é isso que a gente espera para tentar até o final do ano que vem poder oferecer aí 130 novas vagas de creche no município. Quais foram as reivindicações de Morungaba? Com relação às creches, são uma creche em obra que está em 50% de obra. Nós pedimos para o secretário liberar o pagamento, saiu no Diário Oficial dia 7 agora, então eu estou esperando para mim assinar o termo aditivo para a creche ser finalizada. E também pedi com relação a uma outra creche que já tem num bairro próximo a Morungaba, o Parque das Estâncias, é uma creche para a gente fazer um convênio novo. Essa que está já com 50% das obras concluídas, está implantada em que bairro? Esse está no bairro do Santo Antônio, próximo a uma empresa grande que chama Valizer, que atende 600 mulheres. Isso também tem que dar andamento, eu até falei na reunião, que já está há um bom tempo parado. Eu sou cobrado pelos vereadores, pela população de Morungaba. Então, hoje a reunião foi muito boa. Nós já tivemos uma reunião com o deputado Edmir lá, conversando com o Bajas Negre. Daí, então, andou bastante essa documentação.
E hoje até agradeci o secretário Herman, que está sendo pago, né, essa parcela para continuar a obra. Essa obra deve demorar mais quanto tempo, prefeito, já se resolvendo essa pendência? Eu acredito, né, acho que até o final do ano a gente inaugura essa obra. Então, estou faltando mais 1 ano e 7 meses para finalizar a administração, então eu vou inaugurar na minha administração. E a outra é a solicitação do início de uma nova creche, né? Eu acredito, né, que se vamos ser otimistas, que melhore o orçamento do Estado e que a gente assine também essa segunda creche lá para atender o povo do Parque das Estâncias. Professor Vanderlei também esteve presente nessa audiência com o deputado Edmir Chedi, o secretário Herman Hurwald. Eu gostaria de saber as reivindicações do município de Piracaia. Nós, particularmente, focamos no bairro de Batatuba, com um processo que tem ocorrido há anos de um pedido sobre a reforma do Colégio José Siqueira Bueno, colégio estadual, e uma possível melhora na acessibilidade do colégio, bem como começaram a fechar salas de aulas lá. E isso foi uma questão muito grave entre os professores, que eram cargos nossos que estavam em risco, a ponto de nós termos que sair ali para um outro município. A gente queria uma posição do secretário a respeito desses fechamentos de sala e até mesmo a condição de uma melhoria na educação para essa população, essa comunidade. E qual foi o posicionamento do secretário? O secretário, junto com esse acesso que o deputado Edmir Chedi nos trouxe, ele já mobilizou uma equipe, até mesmo para acompanhar-nos lá, de todo o processo, desde o processo pedagógico, até mesmo a estrutura física do prédio e as condições reais para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Isso é importante porque há anos nós discutimos a questão das quadras, lá que nós não temos quadra, temos uma quadra de um bairro que faz parceria conosco, mas a quadra efetiva do colégio, do estado, nós não temos como sala de aula. Isso é uma prioridade. A outra questão que eu levantei também é a questão de um laboratório de física, de biologia, para que nós possamos ter um bom trabalho ali. Enfim, uma estrutura básica para o funcionamento e a acessibilidade ao colégio. Ao final da reunião, o deputado Edmir Chedi fez um balanço das principais reivindicações apresentadas ao secretário Herman. Uma reunião produtiva, uma reunião aberta de debates, de buscas de recursos para atender as demandas de toda a região. O município de Pedra Bela, quanto à sua creche escola, o dinheiro, a primeira parcela já foi depositada na conta da prefeitura. A prefeitura deve licitar e iniciar as obras. Pedra Bela também houve um pleito de um ônibus escolar, mais um ônibus escolar, que o secretário vai conceder mais um ônibus escolar para o município de Pedra Bela e tentar reajustar a tabela de preços do que o Estado repassa de recursos para o município, que está muito aquém daquilo que outras cidades já têm. Então ela saiu satisfeita, a prefeita Roseli de Pedra Bela. O município de Socorro, a secretária da Educação solicitou mais uma creche, já existe uma creche sendo construída ao lado da prefeitura, a creche escola, mais uma creche, a documentação está sendo encaminhada, tão logo a documentação seja completada, nós vamos diretamente ao governador para obter a liberação dessa segunda creche. E ela também pediu um kit de livros do programa Ler e Escrever, que o convênio que ela tem não contempla isso. Isso faria parte da biblioteca que eles têm lá e eles querem melhorar muito a qualidade da educação no município. O município de Atibaia, a creche do Alvinópolis já está liberada, convênio assinado, o recurso vai ser depositado. As outras 3 creches ainda carecem de alguma documentação que o prefeito está cuidando, inclusive de topografia. Houve uma mudança de terreno em uma das creches, isso leva um pouquinho mais de tempo também, mas o prefeito viabilizou. Está caminhando bem, Atibaia vai ter as suas creches, escolas instaladas, se Deus quiser, até o final do governo. Também o município de Morungaba, o prefeito Beto Zen, tem uma escola
terminando, terminando não, está na metade, está com 48% de construção a escola, precisava de um aditivo na ordem de R$245 mil, o aditivo foi liberado, a escola vai ter continuidade, porque estava paralisada, e o prefeito já está entregando a documentação para a sua segunda creche escola. O município de Jaguariúna demandava a assinatura do convênio. Essa assinatura de convênio está entre 14 municípios que ainda não assinaram convênio com o Estado e que se interessaram e que a documentação está completa. O governador deve fazer a assinatura de convênio da escola creche de Jaguariúna agora no mês de junho. Então, solucionado o problema lá de Jaguariúna. Serra Negra tem a construção de uma creche escola que está em andamento, a segunda creche está complementando o documento e tem uma construção de uma nova escola de 10 salas de aula que está priorizada para esse governo, que também vai ser construída em Serra Negra. De forma que foi uma reunião produtiva, uma reunião onde os prefeitos entenderam, até porque eles têm passado essa dificuldade de queda de arrecadação, a economia do país não vai bem, os desvios de recursos na Petrobras e no governo federal deixaram a economia do país na situação que se encontra, porque um país que não tem credibilidade e a corrupção é muito alta, ninguém investe, e é o que todos nós temos visto todos os dias. O que o governo do PT na Petrobras fez, o que o governo do PT fez em outras áreas do governo, que estão sendo apuradas pelo Ministério Público Federal, muitas pessoas na cadeia, dirigentes políticos do partido. E quando eu falo PT, no PT tem gente boa. Não estou falando aqui e generalizando, não. Mas existem pessoas que estão envolvidas lá e que deram um grande prejuízo ao país, e nós estamos vivendo um momento pós-eleição presidencial de uma economia que está se reduzindo a cada dia, investimentos menores, empresas fazendo demissão, arrecadação menor, principalmente nas pequenas cidades, o fundo de participação muito pequeno, queda de CM grande, está afetando até o governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo até outubro tem equilíbrio das suas contas, principalmente na área de servidores municipais, de servidores estaduais, mas se a economia continuar decrescente da forma que ela está, a partir de novembro nós vamos ter problema com a lei de responsabilidade fiscal, sem dar um centavo de reajuste ao servidor público estadual, o que é muito ruim, né? Pelo menos a inflação deve ser repassada. Então, nós estamos trabalhando muito para atender as demandas dos municípios junto ao governo do Estado. O governo do Estado tem um compromisso conosco, com a Assembleia Legislativa, de fazer o atendimento prioritário a essas prefeituras que mais precisam, e a liberação das nossas emendas também desse ano deverão começar a ocorrer a partir de junho, julho, então logo a documentação também seja complementada. As escolas, 2 escolas de Bragança Paulista, o secretário vai fazer uma verificação que ele mesmo deseja fazer, que são escolas que já estão liberadas por nós há mais de 6 anos e não são construídas na cidade, porque a prefeitura que fez a licitação em algum momento e a empreiteira não terminou, depois falta projeto, falta documento, e as 2 escolas ainda não estão prontas para servir a comunidade. Todos aqueles que reclamaram de uma ajuda do governo do Estado para transporte escolar, os convênios se renovam agora, né? É a nova adequação e funciona da seguinte forma: o Estado tem os seus alunos para transportar, os municípios têm os seus, a rede estadual, a rede municipal. Esse convênio é o quê? Em vez de o Estado contratar um ônibus que vai para o mesmo bairro, sai do mesmo lugar, tem o mesmo itinerário, vai para o mesmo bairro, para a mesma escola, para a mesma região, e tem aluno da rede estadual, mas também tem da municipal, e a municipal precisaria contratar outro ônibus, van, Kombi, micro-ônibus. O Estado faz o quê? Um estudo junto com o município.
O Estado tem o cadastro de todos os alunos, onde moram e onde estudam. Então sabem o trajeto que esse ônibus precisa fazer e fazem um acordo com os municípios, repassando a parte que o governo gastaria com esse transporte para agregar valor na prefeitura e a prefeitura complementar e fazer o transporte dela. Então, muitas vezes até o secretário deu o exemplo, né? Você vai de um ponto A para um ponto B, tem alunos do Estado e da prefeitura, tem 20 alunos do Estado, 20 da prefeitura, e vão 2 ônibus gastar o dinheiro público. Então é feito um convênio para a prefeitura contratar um ônibus só e levarem esses alunos até o seu destino e trazê-los de volta para a sua origem de forma tranquila e tal. E esses valores estão sendo renegociados agora, porque muda o número de alunos, né? Então é preciso readequar. As prefeituras que já fizeram a previsão via internet e que já cadastraram e que deram um aceite, já aceitaram aquele valor proposto pelo Estado, porque o cálculo é feito na hora, tem um sistema que faz o cálculo na hora. Aqueles que não concordam, que acham que tem distorção, foram chamados à secretaria para discutir esse assunto, ver no que mais o Estado pode ajudar e aonde não houver acordo, o governo do Estado, já que a prefeitura não deseja fazer o convênio e receber parte desses recursos, o Estado vai contratar o transporte escolar diretamente para os alunos do Estado e a prefeitura contrata o deles. Não é algo muito certo, porque os dois vão gastar mais, mas quando não há entendimento entre as partes, o aluno não pode ficar prejudicado. De forma que foi muito boa essa reunião, daqui a alguns dias nós vamos voltar nos reunir na FDE também, para ver o andamento, logo mais assinando mais convênios com a área da educação do Estado e agradecer a Secretaria de Estado por nos atender tão bem, toda a assessoria do secretário foi chamada, despachou com cada prefeito, com cada secretário da educação, dirimindo as dúvidas, vendo o que mais o Estado pode oferecer para melhorar a qualidade de educação no nosso Estado. O próprio professor Hermann, em entrevista à nossa equipe, destacou que é importante, mesmo nesta condição em que o Estado vem trabalhando em cima do dinheiro curto, como nós costumamos dizer, os projetos que já foram viabilizados, aquilo que já foi assinado e aquilo que já foi acordado deverá ser assinado e as licitações deverão ser abertas. Exemplo disso é o caso de Piracaia, por exemplo, de uma escola estadual tradicionalíssima que necessita de reforma. Lá esteve o professor Vanderlei, que foi presidente da Câmara, e saiu muito satisfeito com as informações prestadas pelo próprio secretário, né? O professor Vanderlei, que é professor da rede estadual, e se dizia contra a greve, porque ele falou: quem escolheu ser professor fui eu tenho que brigar por melhores salários, mas não sou obrigado a trabalhar até o fim da vida nessa função se eu não estiver satisfeito. E ele colocou muito bem, lá na escola, que é entre o município de Piracaia e de Atibaia, é uma escola grande e que precisa e tem uma característica até rural, né? Tem um problema de uma quadra, a quadra foi construída do outro lado da pista, né, para atender a escola, e agora a secretaria já está mandando um técnico para lá, pedido do professor Vanderlei, para fazer um estudo de uma quadra que caiba no espaço que é do Estado. E também a matrícula de 2 alunos, que a informação é que a diretoria regional não quis fazer, porque ia ter que desdobrar uma sala do 8º ano, se não me falha a memória, porque teria mais 2 alunos. Então, os pais precisaram ir até o Conselho Tutelar, precisaram ir buscar o Ministério Público, a diretora da escola foi chamada lá para saber por que não faz a matrícula desses jovens, desses adolescentes, né? E a matrícula saiu feita lá de dentro do gabinete do secretário na mesma hora. E se esses alunos permanecerem lá, a sala vai ser desdobrada, porque já tem cerca de um limite de alunos dentro da sala, vai precisar constituir a nova sala. E nessa mesma escola, os estudos necessários vão ser feitos para fazer a adequação para que portadores de necessidades especiais, cadeirantes,
possam adentrar sem serem carregados para a sala de aula. Existe um termo de ajuste de conduta feito com o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Estado de Educação, que o governo do estado tem que investir 300 milhões de reais por ano na adaptação dessas escolas, na modernização para o acesso ao deficiente físico. Esses 300 milhões têm sido investidos, só que nós temos ainda muitas escolas a serem beneficiadas, dentre elas essa escola agora, que o técnico já vai lá, além de ver a quadra para ser construída, para que os alunos não tenham mais que atravessar a pista, conforme informação do professor Vanderlei, da diretora da escola, que também seja feito rapidamente, porque lá nós temos, pela informação, 3 portadores de necessidades especiais, cadeirantes, e a escola não é adaptada e o acesso é difícil. Agora, a menina dos olhos do secretário Hermann é definitivamente a escola em tempo integral, né? Olha, o tempo integral é fundamental, é um sonho de todos nós, deputados, os políticos que gostam de educação, os professores, diretores, os pais de aluno também. Escola em tempo integral é mais tempo que o aluno fica na aula, que ele desenvolve outras ações dentro da escola. Isso pode integrar mais esses alunos, integrar os pais dos alunos na escola, que é fundamental, porque quem dá educação são os pais, é a família. Quem dá instrução é a escola. A escola a gente vai lá não é para ter educação, é para a gente ter instrução, né? Porque educação a gente recebe dentro de casa, com a nossa família. Vem de berço, né? Vem de berço, e isso é fundamental. Relatava, inclusive, secretários da educação durante a audiência, que muitas vezes o professor é agredido na sala de aula, né? Essa educação o professor não vai conseguir dar para o aluno, essa educação tem que vir dentro da casa do aluno, é função dos pais, né? Mas o importante é ressaltar que essa escola de tempo integral, que o Estado vem implantando paulatinamente, é fundamental para a instrução do aluno e a convivência na sociedade. Até porque todo o pessoal da escola vai saber quais são os problemas do bairro, os pais vão estar mais atentos àquilo que acontece na escola, vai poder cobrar um ensino melhor, né? Porque não adianta a gente falar, a educação está ruim, o professor ganha mal. Isso é um trabalho que todos têm que fazer. O professor tem que ganhar melhor, o aluno tem que ser mais qualificado, e para isso é preciso que os pais cobrem desses alunos a sua qualificação, para que eles aproveitem o ensinamento que o Estado dá gratuitamente, que é a obrigação do Estado, da União e do município, mas é preciso haver uma cobrança intermitente. O pai cobra o aluno, o pai cobra o diretor e o professor da escola, o professor e o diretor cobram os pais, cobram a secretária da educação, o secretário da educação, o dirigente de ensino, para ter uma corrente virtuosa. E a escola de tempo integral é fundamental para que isso aconteça, para ter uma relação mais próxima, mais tempo de estudo, mais aplicação. Hoje, o mercado está tão competitivo e vai ficar muito mais competitivo com o desemprego que está batendo às portas das indústrias e do comércio brasileiro, e principalmente de São Paulo, que é um grande gerador de renda, de riqueza. O estado de São Paulo gera 40% de tudo aquilo que o país faz. Quando vem um problema na economia, quem é mais afetado é o estado de São Paulo, porque ele gera 40% dessa riqueza para o país. E quanto mais qualificado a pessoa for, mais capacitada ela estará para fazer frente aos raros empregos que nós vamos ter, né? Nós vemos aí indústrias fazendo demissão em massa, nós vemos empresas como a Volkswagen inicialmente colocando 8.000 de férias coletivas. Qual o próximo passo se não houver a retomada do crescimento, da economia no país? É a demissão desses funcionários, né? Não vão ser os 8.000, que seja uma família, um funcionário demitido já cria
um problema. Então, a qualificação, o estudo é fundamental na vida de qualquer pessoa no mundo hoje. Todo mundo está atento à internet, ao conhecimento. Não dá mais para a gente falar, olha, eu vou ser matemático e só estudar matemática. Olha, eu vou fazer engenharia e só vou fazer cálculo de prédio. Hoje as pessoas precisam saber um pouco de tudo para elas terem um conhecimento geral. E isso é só estudando bem desde o início da sua vida até o fim da vida, porque a gente precisa continuar estudando, nem que não esteja na escola, mas tem cursos através da internet, nós temos cursos à distância, cursos gratuitos inclusive. Se você entrar na Câmara Federal e no Senado Federal, você tem a escola do Legislativo da Câmara Federal, do Governo Federal, você tem escolas gratuitas do Governo Federal, a Assembleia Legislativa, o nosso Instituto Legislativo Paulista, faz diversos cursos gratuitos, presenciais. Agora nós estamos trabalhando para que eles não sejam presenciais também, possam ser feitos remotamente. Então nós vamos se instruir, é o que a gente tem que fazer sempre, a vida inteira, para a gente não ser atropelado pela tecnologia de informação que nós temos hoje no mundo.